Acumulação e base, identificando oportunidades de operação. Pessoal, a gente tem muito na cabeça essas questões dos padrões, não é mesmo? Padrões, bandeiras, triângulos simétricos, flâmulas. Só que, pessoal, todos esses padrões se resumem ao quê? A uma acumulação do mercado para continuar o movimento vigente, certo? O que eu coloquei? Quando o mercado ensaia um primeiro movimento, seja de alta ou baixa, logo ocorre o descanso como forma de impulsão para continuar o movimento vigente, certo? No qual ocorre a fase de acumulação dos preços. Um processo acumulativo dos preços pode ocorrer em formato de bandeiras, triângulos, certo? Aí entra flâmulas e entre outros. Agora, pessoal, o que menos importa, na minha concepção, né, o meu tempo de tela do mercado, é o formato que uma acumulação vai ser feita. Porque assim, a acumulação, se o mercado, por exemplo, está vindo de um movimento ascendente, certo? Ele acumula, certo? Aquele acumulou o que, pessoal? Em forma de afunilamento. Para quê? Para continuar. Então a gente tem uma acumulação de afunilamento. Neste exemplo, perna de expansão, perna de contração, perna de expansão. Então o mercado, pessoal, vai acumular em formato de bandeira, certo? O mercado vai acumular em formato de bandeira. Triângulos, pessoal, triângulo ascendente acumulou, foi. Triângulo descendente acumulou, foi. Em ressalva deste cenário, eu coloco o padrão de alargamento, porque não é um padrão de... O preço não está acumulando aqui dentro, pessoal. O preço está fazendo o quê? Ele está alargando aqui dentro. Entendeu? Então, quando ocorre a formação de um padrão de alargamento, descartamos a possibilidade de uma acumulação de continuação. Porque o que acontece? O mercado pode estar vindo de um movimento de alta, começar a fazer este movimento, expansão, né? Aí o mercado vai fazer o quê? Começa a dar sinais de alargamento, pessoal. Ele vai fazer isso, vocês concordam comigo? Por quê? Porque o alargamento, já posso, puxei uma linha aqui, puxei outra linha aqui, né? Então, o alargamento, ele pode significar a expansão do preço até aqui e jogar para baixo, certo? Então ele não está acumulando, ele está alargando para acelerar o movimento, e pode ser o quê? Um movimento contrário ao movimento vigente ou à memória de curto prazo, certo? Porque assim, pessoal, eu recebo muitos e-mails de pessoas, até mesmo em tempo real do mercado, me perguntando: Bruno, tá formando uma bandeira? Bruno, tá formando um triângulo simétrico? Né? O mercado tá afunilando. Só que tudo isso, pessoal, vai se resumir a uma acumulação dos preços. Porque quando romper, ou ela falha, ou ela continua o movimento vigente. Certo? Só que a forma como o mercado acumula é que mostra o formato do padrão, não é? Se o mercado está acumulando dessa maneira, se ele está acumulando assim, com fundos ascendentes, se ele está acumulando com fundos ascendentes, então a gente sabe que existe a probabilidade do mercado acumular em forma de triângulo. E não é aí que a gente sempre projeta a proporção do triângulo, ou já fica até mesmo esperando um rompimento. Mas tudo isso, pessoal, tem que ser analisado. Porque se vocês focarem em especificamente caçar padrões no gráfico, aí fica complicado uma tomada de decisão, pessoal. Vocês precisam sentir o mercado, compreender o que ele está mostrando. Aí sim,
a lógica de como os preços se movimentam, a ação do preço, vai ficando claro para vocês, ok? Seguindo a lógica da acumulação, pessoal, só que agora diferenciando a forma com que os preços trabalham, a gente estuda e fala sobre as bases do mercado. O que são as bases? O que é uma consolidação do mercado? Não é quando os preços estão andando lado a lado? Não é? Então, se o mercado faz um movimento expansivo e começa a trabalhar de forma lateral, em uma proporção média a pequena, a gente considera uma base. Certo? E vocês sabem, pessoal, que em um movimento, principalmente de tendência, a gente pode ter várias formações de bases, ok? Só que assim, lembre-se que a gente já estudou sobre o pullback plano, né? E o pullback plano, eu falei o quê? Que girava em torno de 3 a 4 velas. Já as bases, pessoal, elas vão ser de maior amplitude. Será uma briga dos preços com micro pivôs dentro das bases, ó. Certo? Então, ó, o mercado trabalha com movimentos de expansão e contração durante as tendências. Essas contrações, quando laterais, formam as potenciais bases. A formação das bases podem ocorrer de forma ampla ou até mesmo estreita, né? Então, se você tem a leitura para identificar uma base, você sabe a importância, né, do cenário para uma possível oportunidade que possa vir. Só que é o seguinte, pessoal, existe outra lógica por trás das bases. Elas precisam ser formadas acima do conjunto de médias ou abaixo do conjunto de médias. Vamos supor que o mercado deu um movimento expansivo e ficou aqui brigando, pessoal, ó. E ficou aqui brigando de forma lateral, ó. Negativa, positiva, negativa. Vamos supor que aqui a gente tem a formação de uma base, certo? Só que é assim, ó. Formou a base, tá os preços brigando ali dentro. As médias são obrigatórias estarem acima dos preços, pessoal. Por quê? Para fortalecer o sinal de continuação das bases. Certo? O mercado trabalha com probabilidades e expectativas. Então, quanto maior os componentes que a gente juntar a nosso favor, as operações elas vão fluir, pessoal. Ok? Então, o que eu quero? Se eu tenho aqui a formação de duas bases, eu sei que pelo menos nessa base, eu sei que pelo menos uma média vai estar cortando aqui. Vou fazer uma cor mais chamativa, né? Eu sei que vai ter uma média cortando aqui. E eu sei que a média faz assim, ó. Então, isso, na questão psicológica minha e na sua leitura, o mercado está com as probabilidades, pessoal, ao meu favor. Certo? Ao meu favor. Claro que nem sempre uma base vai ser respeitada, mas aí há questões de flutuações do mercado. Você vai analisar toda a conjuntura, todo o contexto de mercado antes, né, de uma possível tomada de decisão. Então, continuando com o conceito das bases, como a gente enxerga os cenários para bases, pessoal? Qual é a base de maior probabilidade? Ocorre quando o mercado já vem de um movimento vigente, forma a base. O que você espera? Lembra que eu falei das questões do pivô esticado, tal? Então você espera o quê? Que o mercado rompa para cima, seguindo a lógica deste primeiro movimento, desta primeira pernada compradora. Certo, pessoal? O recomendado é operar as bases após um primeiro movimento vigente.
Procure realizar as marcações das bases de acordo com a faixa média e não toda a estrutura. Que nem eu fiz aqui, ó. Eu não peguei esses pavios. Esses pavios, pessoal, eles estão o quê? Afastados da memória atual. Porque a memória atual do mercado, ela está aqui, ó. Nesse estreitamento. Deixa eu colocar uma cor mais visível. Ela está nesse estreitamento, pessoal. Certo? Então, se você está de olho nesse estreitamento, se o mercado rompe, você não tem que ficar preocupado com as sombras que ocorreu aqui. Beleza? Tudo isso deve ser observado. E claro, conforme eu coloquei aqui no exemplo, as médias vão estar apoiando o movimento. Lembra, pessoal, que a gente está trabalhando com base. Base pode ser uma consolidação. O que não pode é poucas quantidades de vela. Certo? Então, a gente já vai olhar uns exemplos, mas antes eu queria mostrar um outro cenário aqui. Possíveis operações de compra, né? Vamos lá. Ponta compradora, pessoal. O mercado vem do movimento vigente. Faz uma base. Na onde? Em cima das médias. As médias estão aonde? Apoiando o movimento. Então ele rompe. Você está vendo, pessoal, que eu comprei de acordo com esta memória aqui, ó. Qual foi a primeira vela que chamou a atenção? Foi essa daqui, né? Positiva, que rompeu. Agora, esta vela aqui pode ter induzido a pessoa a comprar, né? Mas o que eu falei na questão de querer antecipar uma operação? Geralmente a gente quer antecipar uma operação, não é mesmo? Mas então, pessoal, se você viu que ele estava formando isso aqui, ele está rejeitando em cima da média de 50. Aqui, ele dá uma pancada, ainda é precoce, né? O que as médias estão aqui, pessoal? Divergindo, ó. Lembra-se? As médias estão divergindo neste patamar. Então, se o mercado rompeu aqui e não foi, deixou 2 doji, não é? Então, esta sombra para mim, ela é uma sombra de falso rompimento e não uma sombra de resistência. Ok? Ela é uma sombra de falso rompimento na primeira tentativa dos compradores em levar o mercado para cima. Por que eu coloquei, pessoal, uma entrada de compra logo na formação da barra quando ela rompe? Porque eu estou jogando com as probabilidades ao meu favor. Mas, claro, a compra recomendada neste cenário é esperar a superação da barra de força. Não é mesmo? Só que como eu estava convicto do cenário vendo a memória vigente, eu antecipei pela segunda vez. Só que olha onde ocorreu a minha entrada. Minha entrada não correu aqui embaixo. Ó. Ela correu já acima de 50% da barra. Né? Com stop um tique abaixo. Ou você poderia trabalhar com stop abaixo da média móvel de 20 períodos. Beleza, pessoal? Vai muito das suas características e do momento de mercado. Porque nem todo movimento, nem todo rompimento, nem todo teste à média serão iguais para o pessoal. O mercado flutua, o mercado muda. A memória do mercado ela vai mudar a todo momento. E aí você tem que se adaptar a esse cenário. Ok? Pelo lado da ponta vendedora, eu deixei uma base, certo? A base formou aqui com 4 barras, certo? Você vê que ela é semelhante ao modelo lá que a gente estudou, um pullback, ela é praticamente o que? Um pullback plano. Né? Mas por que eu marquei ela com uma base? Porque foi a volatilidade imensa aqui. Ó. Agora o que vocês vão ver? O mercado, olha isso, pessoal. Olha como o mercado dá uma porrada para cima, né? Tentando frustrar o movimento, ele dá uma porrada para cima e falha. Nessa falha ele deixa um pavio superior e fecha assim. O que eu estou pensando? Opa, se ele falhou e já deixou um pavio no pavio superior, então eu já sei aonde eu vou colocar meu stop. Porque o pavio superior vai ficar acima das médias. Então o ponto de stop eu já tenho. Agora vamos ver se ele vai confirmar a entrada para mim. E olha o que acontece aqui. Ó. Abre abaixo, rompe. O que você lembra? Pavio inferior. Sombra de falso rompimento e não sombra de suporte.
porque a gente está trabalhando numa base, né? Um pullback plano, porque esse se enquadrou sim. E uma base junto a um pullback plano. O mercado rompeu. Aonde, pessoal? Trabalhando abaixo das médias. Não esqueçam disso, ok? Outro ponto que eu esqueci de falar desse exemplo para vocês, que eu vou falar agora, é que vocês notaram que a gente tinha uma média de 50 acima do preço? Notaram que a gente, como ele testou a média de 50, ele está formando uma base com uma espécie de evento técnico? Então, pessoal, olha quantos fatores simples e lógicos que confirmaram, né, o rompimento dessa base. Ok, pessoal? Então a gente já tem em mente o que é uma acumulação e o que é uma base, né? Certo? Então, vamos ver esses dois exemplos aqui, pessoal. Ó. Movimento de alta seguido de um processo acumulativo. O que a gente tem aqui? O mercado faz um movimento de expansão, pessoal, e começa a acumular em forma do triângulo, certo? O que ele faz? Rompe para cima. Nessa acumulação em forma de triângulo, a pessoa fica o quê? Caçando fundos de topo para fazer a marcação certinha, pessoal. Só que leve em consideração, tenha em mente que o mercado está acumulando. E as probabilidades dele respeitar o movimento e seguir em alta são altas, né? São maiores. E a todo momento, a média de 20 períodos aqui, ela não foi perdida durante essa acumulação. Lembra que são gráficos de 5 minutos, beleza, pessoal? Mas a lógica é o mesmo para qualquer tempo gráfico. Então, se ele não perdeu a média de 20, eu ficava assim, com maior nível de confiança em uma possível operação na ponta compradora, não é mesmo? Certo? Olha como ele rompe na sequência. Ele faz logo um pullbackzinho. Então você teve a entrada aqui no rompimento, certo? Com o stop aqui. E teve uma outra entrada no pullback com o stop abaixo da média. Essa é a lógica. Então, para mim, se o mercado está acumulando, o que eu faço? Eu vou ficar de olho se ele vai, como se eu posso dizer, engraçar falso rompimento sobre as médias. Se ele vai querer enganar, se ele vai querer frustrar essa pernada compradora. Então, se ele fizer isso, eu estou atento, pessoal. E esses trades de rompimento são ótimos, mas você tem que entender por que o mercado está fazendo aquilo. Não é só, fechou, está formando uma bandeira e agora esperar romper? Você sabe de onde que está vindo a bandeira? Você sabe qual é a memória do mercado? Você sabe por que ela está acumulando? Então, tem que ser analisado. Tudo analisado, tudo ajeitado, as probabilidades, como eu já falei, vão jogar ao seu favor. Outro movimento, agora de baixa. Movimento expansivo, contrasivo. Este movimento de contração, o mercado acumula. Certo? Meio que de forma lateral. Só que em nenhum momento perdeu a média de 20. Rompeu para baixo. Seguiu, fez um pullback, né? Começou a acumular de novo, agora em forma de triângulo. Perdeu a média de 20, pessoal? Não, rompeu para baixo. Entenderam a lógica? Trabalhei apenas com a aça. Deixa eu ver a maneira mais simples. Trabalhei com processo acumulativo abaixo das médias. Eu estou com a média apenas de 20. Claro que a média de 9 períodos, por ela acompanhar o preço mais de perto, ela estaria fazendo isso aqui, ó. Espera aí, pessoal. A média de 20 períodos estaria fazendo isso aqui, ó. Entenderam? Mas eu sei que ele não perdeu a média de 20. Está só o quê? Acumulando. Aí a pessoa me mandou diversas mensagens perguntando se ele marcou certo a bandeira, se ele marcou certo o triângulo. Pessoal, o mercado está acumulando. Você vai esperar o rompimento, certo? Você vai esperar o rompimento. Então, se você estava atento no que eu falei sobre a proporção que você vai desenhar, a pessoa já vendeu aqui, ó. Né? Se ela mesmo arriscou uma venda aqui, ela não foi estopada, porque o stop está aqui em cima. Esse é outro mal do ser humano, dos traders.
Entrou na operação, quer que o mercado flua de forma linda, de forma limpa. E não vai acontecer, pessoal. Pô, a gente trabalha com dois tipos de candle, né? Não são os candles positivos e negativos. Então, eles vão ficar brigando, eles vão ficar oscilando. Não tem que, mesmo se você vendeu aqui, ó, a pessoa já fica toda medrosa, com medo de encerrar a operação, querendo encerrar a operação com medo de ser estopado. Mas ela não leva em consideração, ó. Lembra das questões do rompimento esticado, ó? Tem 3 velas negativas. Então, opa, nada seria mais justo que o mercado respirasse para continuar. Não é mesmo? Vamos analisar esses dois exemplos aqui, pessoal. O que vocês enxergam? Um movimento de expansão, né? Você vê que eu trabalho muito com isso, pessoal. Estou sempre marcando. Certo? Aí o mercado, pessoal, está trabalhando sobre a média, né? Não está trabalhando sobre a média. Só que o mercado, do mesmo modo que ele está trabalhando sobre a média, ele está acumulando, ó. Só que o que acontece? As pessoas estão comprando aqui dentro, estão vendendo. Eu não vou comprar. Por quê? Porque ele está trabalhando acima das médias. Não é mesmo? Então ele está acumulando aqui dentro. Ó. O que ele faz? Só que rompe para cima. Não é mesmo? Ok. Só que você olhando assim, no momento em que o mercado está se desenvolvendo, você consegue enxergar uma fase acumulativa? O que você vê? Um pullback profundo em junção, pullback com junção de médias, mercado para cima, né? Aí o mercado faz isso. Faz isso. Se ele rejeitou, pessoal, você já sabe que ele está acumulando aqui dentro. Olha esse cenário. Você consegue enxergar um cenário de tendência aqui dentro? Vocês concordam comigo que a gente está vindo desta primeira perna de impulsão, então o mercado vai corrigir, vai acumular de acordo com a memória desta perna? Ele faz o quê? Rompe, né? Rompeu. Deixa eu adiantar o exemplo, porque aqui, pessoal, depois que ele rompe esta conjuntura, o mercado forma uma base. Aí a maioria me pergunta, Bruno, vai dar um breakout e tal? É uma base, pessoal. O mercado está andando de lado. Não me importa se ele é uma consolidação, se ele é uma congestão estreita. Ele está andando de lado. Então, para mim, ele formou uma base. Formou uma base acima do conjunto de médias móveis. Vamos voltar para a gente ver aonde a média estaria. Ó, ele está formando a base sem perder a média de 9 períodos. Ah, Bruno, mas tem um afastamento para 20. Não, pessoal, o cenário ainda é de alta. Está afastado? Está afastado, aguarda. Ó, agora rompeu. Ó. Tem cenário, olha como todas as médias estão inclinadas para cima. Ó. Se você ficar enviesado somente em operar quando a média de 20 chegar, você vai perder várias operações, pessoal. Mas claro, e se aqui fosse a 20? E se essa fosse a 20? Pô, aí tá sim, tá estranho de entrar na operação, não tá? Mas aqui tá uma coisa considerável, pessoal. Ok? Estejam atentos a isso. Pessoal, não vão confundir dois movimentos corretivos de regressão à média com uma acumulação, né? Porque a gente tem o quê? Um movimento corretivo, uma bandeirona complexa já, né? Então, se você continuar acreditando numa acumulação enquanto ele está rompendo todas as médias, fica complexo. Aqui rompeu, beleza, mas o que se esperou? Né? Esse é um cenário que a gente vai avaliar no módulo 5, se eu não me engano, pessoal, que é muito importante. Ok? Então, aqui se ele rompeu, a gente vinha de uma bandeira complexa. O que ele faz aqui? Uma bandeira, um pullback complexo, né? Outro pullback complexo, ó, em direção às médias. Já aqui, pessoal, a gente tem uma base. Concorda comigo? Aqui a gente tem uma base, ó. O mercado está trabalhando de forma lateral. Ah, Bruno, mas e os falsos rompimentos? Falso rompimento. Se ele está rompendo para o lado das médias, não vai entrar. A não ser que ele faça isso, ó. Se ele rompeu para o lado das médias, fez o movimento, brigou,
que eu sei que ele vai voltar a brigar e vai embora. Aí sim eu penso em venda, porque ele vai confirmar para mim um possível movimento de reversão de curto prazo, ok? E não que ele apenas vai fazer um rompimento direto aqui sobre a média e não vou entrar. Tudo que você olhar no mercado vai ter bases e acumulações, pessoal. Isso daqui, ó, que você vai achar que é a formulação de um setup. Aqui, se ele faz isso, né? Faz o pullback raso, vem. Aqui o mercado tá o quê, pessoal? Tá acumulando, ó. Acumula para quê? Para romper para baixo, mas rompe sem força, né? O mercado sobe, faz o quê? Um pullback profundo sobre a média, sobe, forma uma base. Rompeu para baixo, falso rompimento, claro, falso rompimento. Em direção das médias eu não entro. Rompeu, compra aqui. Ou compra aqui de forma agressiva, não é mesmo? Né? Não tem dificuldade de interpretar o movimento, pessoal. Mas claro, olha esse cenário com a média móvel flat. Tem alguma coisa para fazer aqui? Alguma operação? Não tem, pessoal. Tá bem complexo. Tá bem complexo. Tá difícil uma tomada de decisão. Tá difícil extrair informações lógicas. Então, o que o mercado tá é num processo acumulativo bem agressivo, ó. Bem rigoroso, dentro de um caixote. Aí, claro, né, surge os parâmetros do índice, que o pessoal gosta de operar suporte e resistência. Aí ficam lá, vendendo na resistência, comprando suporte, vendendo na resistência, comprando suporte. Fica assim. Beleza? Olha esse exemplo, pessoal. Preços trabalhando abaixo das médias, né? Vamos voltar aqui, ó. O que ele está fazendo? Barra de força, formou uma microbase. Vamos supor que ele tenha formado uma microbase, ó, neste patamar de preço. Certo? Só que, opa, você vai falar, falso rompimento. Claro, foi a favor das médias, então eu não gosto. Ó. Rompeu para baixo, mercado vem. Tá fazendo o que, pessoal? Acumulando, ó. Outra microbase, ó. Uma base. O que a gente tem? Base 1, base 2 já. E o mercado? Porrada para baixo. Descarregou. Voltou? Porrada para baixo. O que a gente tem, pessoal? As bases sendo formadas abaixo das médias. Tá ok? Ó. Vem. E agora, pessoal? Outra base, ó. Outra base. A gente tem base 1, base 2. Base, a gente tem 3 bases no mesmo movimento. Rompeu para baixo? Será que vai? Brigou. E agora, pessoal? Pullback profundo. Lembra da lógica do pullback profundo? Encontro a média de 20 períodos. Deu para baixo, pessoal. E agora? Acumulou. Acumulação de continuação. Rompeu. Brigou de novo, pessoal. E agora? Fez estrutura. Reverteu o movimento. Entenderam? Movimento de expansão, acumulação, base. Base, movimento de expansão, base, movimento de expansão, base. Pullback profundo, acumulação, foi embora. Entendeu como você consegue trabalhar dentro de um movimento de queda, pessoal? Não é decorar nome. Nada. Eu tenho um pé atrás com pessoas que ficam decorando nome de coisa. Não precisa decorar nome. O que você tem que entender, o que você tem que decorar é os movimentos do mercado. Conforme o mercado vai se desenvolvendo, né, se estruturando, você está ciente. Você vai ficar mais claro ainda quando a gente começar a passar sobre as estruturas do mercado. Aí você vai ver como é possível aumentar a probabilidade de visualização dos movimentos. Tá ok? E agora aqui, ó. O mercado vem. Acumula. Rompe para baixo. O mercado vem. Base. Rompe para baixo. O mercado ameaça fazer uma nova acumulação e não vai para baixo. Só que quando ele tenta a correção, o que a gente tem agora? Uma correção complexa. Não é? Rompe para baixo. Entenderam toda essa lógica, pessoal?
Eu posso ficar aqui, ó, rodando o gráfico com vocês por horas e horas, que vocês vão entender que todo movimento vai passar por um processo de acumulação. E quando o processo acumulativo for de pouca briga, pouca fraqueza, né? Tipo, pouca fraqueza não, muita fraqueza, que é aquele dia que pega uma parte sem volume mesmo, ele forma uma base. Né? Tudo, pessoal. Mesmo aqui, ó, mesmo esse pequeno movimento expansivo, ó, faz um pullback raso, sobe. Aqui ele já acumula, ó. Faz uma acumulação de continuação, rompe para cima. Pullback profundo, ó. Tá vendo que eu estou trabalhando sobre micros pivôs? Pullback profundo para cima. Acumula para cima. Pullback profundo, média de 20, para cima. Pullback raso, para cima. Pullback raso, para cima. Pullback profundo, para cima. Pullback profundo, para cima. Entenderam? Só ler o mercado. E não dificultar, pessoal. Se evitarem ficar dificultando a leitura do mercado, né? Se colocarem, deixarem as coisas simples, vocês vão ver que tudo funciona e tudo fica claro, pessoal. Outra acumulação de continuação de uma forma mais complexa. O que a pessoa vai pensar que é aqui? Ah, tá formando um topo duplo, né? Só que ela não leva em consideração que essa segunda perna do topo duplo é um processo acumulativo para romper para baixo. Não é mesmo? Outro ponto importante, ó. Fiz um duplo teste no fundo. Aqui, ó. Não peguei a entrada na virada das médias. Lembra a combinação de média que eu mostrei no módulo 1? O mercado subiu. Tudo isso daqui que o mercado está passando é um baita de um processo acumulativo. Ó. Olha, perna de expansão. Agora ele entra num baita processo acumulativo para ele poder continuar o movimento vigente. Mas claro, você não precisa desenhar como se fosse uma congestão. Faça isso, ó. Opa, tá aqui. Cara, olha isso aqui. Acumulou aqui, rompeu para cima. Entendeu? Por que você pode comprar aqui? Lembra que eu expliquei para vocês que esse daqui vai ser o ponto morto do mercado, ó? Isso daqui já é o ponto morto do mercado, já passou. O que vai valer para você é o que está acontecendo agora, é o preço testando a média, rompendo essa LTB de curto prazo, que faz, né, a defesa da acumulação. Esses pontos aqui que o mercado deixou para trás não está valendo mais. Você vai operar o rompimento do que vem agora, que é o rompimento dessa LTB de curto prazo. Entenderam, pessoal? Não precisa ficar enviesado. Porque muitas operações que as pessoas perdem, porque está enviesado com um topo lá de 1930, na Grande Depressão. Quero o momento, pessoal, quero o que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora? O mercado rompeu esse eixo, acumulou para continuar. Entendeu, pessoal? Mais um exemplo com o mercado em tendência de baixa. Olha o conjunto de médias descendente, tá? Expansão, acumulação, expansão, acumulação complexa, ó. Tudo isso aqui é uma acumulação, certo? Opa, mas ele venceu aqui, Bruno, mas ele eu tenho as médias como resistência, certo? Eu tenho as médias como resistência. Então isso aqui para mim pode ser considerado também uma base, ó. Vai ser considerado uma base. Aí o que você pensa? Opa, se essa base falhar e romper para cima, se essa base falhar, né, e romper para cima, eu sei o que? Que eu tenho as médias aqui como resistência. Então eu não vou comprar. Eu não vou comprar essa base só porque ela pode falhar a estrutura e subir. Eu tenho as médias caindo ainda, ó. Eu tenho uma média de 20 caindo, então eu não vou operar contra isso. E eu vejo muita gente tomando stop por teimosia, né? Às vezes o cara pode ser até trader experiente, viu? Tem trader experiente que faz muito isso. Perdeu a venda depois dessa acumulação. Vamos supor que o cidadão tenha perdido essa venda aqui. Ele fica nervoso porque perdeu a oportunidade. E percebe-se o quê? Que o mercado não está rompendo para baixo. Então ele fica meio assim,
receoso, porque ele não quer perder uma oportunidade. Aí o que ele vê? O mercado querendo romper para cima, ele vai e compra. Só que ele não leva em consideração que a memória do ativo ela é vendedora. Ele não leva em consideração que a gente tem as médias caindo. Então você está comprando contra a tendência. E eu digo mais, e tem algum retorno na média aí? Não, pessoal, eu não faço trade de retorno na média de 50 períodos. Isso é muito arriscado. Totalmente fora de parâmetro dentro do meu trade system, que é um trade system de leitura de mercado, comportamento das médias, né? Formação das velas. Esse é meu trade system, pessoal. Um trade system de defesa. Eu estou falando durante boa parte do curso, eu falo isso, certo? Então, se você comprou ali, botou o stop aqui na mínima, tá aí o resultado, ó. Significa o quê? Que a pessoa não acreditou que a gente tinha uma base que poderia continuar o movimento vigente. Ela simplesmente quer comprar porque ela perdeu o movimento aqui. Ok? Entenderam, pessoal? Como é importante vocês trabalhar com acumulação de continuação e as bases? Pessoal, teve um cursinho, né, que eu gravei, que eu dou como bônus para quem ganha, para quem adquire o livro, que eu falei sobre este processo, ó, operando a acumulação de continuação, mas aí eu não expliquei sobre as bases. Então, para quem já se preparou, já estava ciente do que eu queria mostrar. Ok? Tá aqui, ó. Eu mostro tudo. As pessoas não ficarem enviesadas somente com padrões. Tem que ler o mercado. Tá? Eu mostro todos os exemplos, ó, de uma maneira simples, objetiva. Beleza, pessoal?